o Arthur perguntou. No caso, pode pegar a tensão no mesmo borne da caixa monofásica e aplicar ao mesmo tempo? Nesse caso, por exemplo, você pega uma maleta monofásica da Strum. A maleta monofásica da Strum, ela não é uma fonte de corrente na prática. Ela é, na verdade, um variac que você vai variando a tensão e, com base na impedância do sensor de corrente do relé, você chega na corrente de teste, depois você zera e aí depois você aplica o teste. Essa tensão que está saindo ali, você não vai aplicar no relé. Você vai aplicar uma outra de outro terminal. Não é daquele terminal do variac que está injetando corrente. Porque meio que você vai dividir a corrente, né? Nos dois sensores, entendeu? Então, você tem que ter uma fonte de tensão separada, até mesmo uma fonte da tomada. É só para ele ter tensão. Claro que uma tensão que é a tensão do TP. O TP ele é 115. Vamos dizer que tem que chegar a 115 fase no relé. Você vai ter que fazer chegar a 115, entendeu? Para que o relé perceba que ele tem tensão nominal lá, beleza? O Guilherme Salles perguntou: quais os testes básicos para relé de usinas fotovoltaicas GD? Vamos lá. Se a gente isolar o relé de proteção em si, vamos dizer que a gente vai tentar fazer o máximo de testes possível. Então, você vai ter que fazer todos os testes de LED frontal, você vai ter que fazer o teste de saída binária, você vai ter que fazer teste de entrada binária. Algumas pessoas recomendam também você fazer teste de isolação desse equipamento para carcaça, né? Outra situação também que você vai ter vai ser os ensaios de que a gente chama de levantamento de curva, ou seja, todas as funções de proteção você vai ter que testar, ok? Então, vou testar, no caso da usina, você vai ter normalmente 67, 67N, 51V, 46, 47, 81, que é frequência. Você vai ter também linha viva barra morta, você vai ter também 50BF, que é para de disjuntor. Então, todas essas funções têm que ser levantadas. E outra coisa que tem que ser testada também no relé é, por exemplo, muitos relés, eles recebem o status do disjuntor. Como assim? Se o disjuntor está aberto, o relé sabe. Se o disjuntor está fechado, o relé sabe. Então, você tem que testar isso funcionando. Fecha o disjuntor, olha no relé. Mudou a posição da entrada, o relé está entendendo que o disjuntor está fechado. Beleza, está certo. Abre o disjuntor, olha no relé. Mudou a posição da entrada binária? Mudou. O relé está indicando que o disjuntor está aberto? Está indicando. Testar. Então, a gente chama isso de teste funcional. Então, todos esses testes funcionais devem ser feitos e testes de lógica. Se porventura tiver alguma lógica, por exemplo, de religamento interno no relé, você tem que testar. Tipo, corta a tensão, aguarda o tempo de religamento. Isso pode testar através da maleta, na verdade, né? Relé mandou religamento, mandou, pum, beleza. Aí, de novo, corta. Quanto que deu o tempo? Então, você testa o religamento também do relé, mas é importante que você teste todo o relé individualmente e a interação do relé com a cabine, para você ter certeza que está funcionando tudo como deveria funcionar. O Bruno Calca perguntou: queria saber o conceito do teste da proteção 46BC, considerando uma maleta trifásica. Cara, com a maleta trifásica, você vai conseguir fazer esse teste, mas você tem que ter um controle de ângulo e amplitude individual de cada canal. Por quê? A função 46, na teoria, né, você vai ter que causar um desbalanço na sua injeção. Esse desbalanço ele pode ser ocasionado de algumas maneiras. Você pode fazer um desbalanço mantendo as amplitudes e mudando um ângulo de uma das fases, ou fazer esse desbalanço alterando as amplitudes, né? Então, você tem que, no mínimo, com a maleta trifásica, ter um controle de amplitude ou ângulo, né? Ou os dois, para você aplicar exatamente o parâmetro que foi ajustado no relé, né? Para você chegar no ajuste do relé, vamos dizer que foi ajustado em termos de sequência negativa, né? Você vai ter que pegar, se você não tiver software, né? Você vai ter que pegar uma planilhinha e calcular. Eu quero ter uma corrente de sequência negativa de tanto. Vamos dizer 5 amperes, né? Você tem que pegar esses 5 amperes de sequência negativa e fazer o cálculo inverso para você saber qual que é o valor de módulo e ângulo na fase A que você tem que injetar, módulo e ângulo na fase B que você tem que injetar, módulo e ângulo na fase C que você tem que injetar para chegar naquele valor de corrente de sequência negativa, tá? Agora, é o que eu falei. Nós temos maleta mono, tri e hexa. Acho que não conheço maleta hexafásica que não tenha software. Mais uma trifásica, pode ser que você não consiga uma que não tenha software. Então, se você não tem o software, também o trabalho fica muito braçal para você. De você conseguir
ter o discernimento de chegar no ajuste do relé com base em alteração dos parâmetros de corrente.